que os de faculdade. Faculdade eu tenho no máximo uns 10, mas no colégio a gente se reúne até hoje. Tem uns 20, 25 amigos da época de escola. Isso é Vamos muito lá? bom, Boa noite, legal. pessoal. Estamos aqui, hoje é dia 13 de dezembro. Estávamos aqui conversando entre nós, matando as saudades, falando dos tempos que o Marcos, a Ilô fizeram para estudar na FAAP também junto. O Edu também deu aula lá, é isso, Edu? Deu aula lá, então quer dizer, está todo mundo lá. Eu não dei aula, eu fiz algumas palestras lá. Eu também, mas não aula. O Sanzi mora no Rio Grande do Sul. Já está querendo, falou que já vai se inscrever na próxima turma da FAAP, porque de tanto que nós falamos da FAAP aqui. Né? Eu tive em congresso que foi na FAAP uma vez, um congresso de design, que era anos 2000, foi lá. Estive lá recentemente numa exposição, acho que do Leonardo da Vinci, uma interativa muito legal. Legal. E é isso aí, matamos as saudades e eu falei, pena que nós não gravamos anteriormente, que daria para dar boas risadas, né? Um bom momento de nostalgia. Bom, vamos lá, nós estamos falando sobre a economia prateada ou como é que ela interfere no varejo, certo, Marcos? Uhum. E espero que mais colaboradores do grupo possam entrar, mas, do contrário, independente disso, nós estamos indo para frente. Marcos, aonde que nós paramos? Eu lembro que a gente estava dividindo, tinha uma parte nós íamos resgatar aquela parte de levantamento dos textos que foram pesquisados por inteligência artificial, que colocavam o início do projeto, a pesquisa, o levantamento, né, para estruturar o trabalho para a gente poder colocar na apresentação. E a gente ficou de dividir isso, né? Então, você, eu e o Sandro, a gente ficou de ver essa parte do levantamento. Depois eu queria até falar sobre isso. A Carol ia ficar na parte da pesquisa, né? Pesquisa e do perfil das pessoas, né? Isso. E a gerenciamento por categoria ia ficar com a Miriam. Com a Miriam. Então, assim estava dividido. E o que eu queria colocar para vocês era o seguinte: se a gente for manter essa estrutura de projeto, né, nós tínhamos conversado que, mesmo que não fosse um produto pronto, por exemplo, o layout, a gente não íamos nos aprofundar tanto no layout, mas pelo menos as estruturas básicas do layout a gente poderia aprovar, porque se vocês aprovassem, eu posso fazer dentro da Novarejo fazer o desenho final daquele layout, levantar um 3D, departamentalizar, desenhar tudo que foi solicitado por inteligência artificial sobre o que deveria ter dentro da loja, eu já posso, dentro do 3D, colocar nos corredores corretos, fazer os equipamentos arredondados, fazer um circuito principal e secundário. Eu já posso colocar isso avançar num desenho final, e aí a gente poderia, dali, fazer até um filme, né? Com as outras informações que vão ser acrescentadas no projeto. Marcos, eu diria o seguinte: não teve nada que desabonasse o que foi apresentado até agora, então está aprovado até agora, sacou? Pode ir continuando, vai, não espere todo mundo dar o cap, mesmo porque nós temos ausentes, né? Sim. Pessoas, então, que acabam não estando em todas as reuniões. Então, lógico, está aprovado. Mas entre nós 5, se vocês toparem, né? Só para a gente não voltar depois que... Não, vamos para frente, é isso mesmo, não pode ir. Não vamos voltar, não. E uma coisa que eu queria comentar, viu, Marcos? Eu lembro do começo do trabalho que eu comecei a fazer naquela época, e eu achei alguma coisa interessante lá. E, por acaso, eu fui esses dias catalogar, levantar, porque ver, por exemplo, aqueles textos que foram preparados, né? Toda uma série de coisas. Eu acho que ele pode servir, pelo que eu estava vendo, tem um trabalho muito interessante. Ele está pontual em cantos,
Não é uma visão de um todo do supermercado. Mas ele poderia fazer parte de um preâmbulo dessa apresentação, eu acho. Faz a apresentação, começamos por aqui, discutimos, achamos que poderíamos fazer uma coisa maior, um supermercado maior, e foi a segunda parte que você está apresentando. Eu acho que cabe junto. Eu acho importante isso fique registrado, porque a gente, na minha visão, a gente está incluindo na metodologia de projeto uma ferramenta nova que é a inteligência artificial. E eu acho que explicitar como é que ela entrou, o que foi feito, como é que a gente perguntou, enfim, não assim detalhadamente, pois a ideia da Heloísa de fazer um infográfico, eu acho que é por aí, mas deixar isso, nós estávamos falando de memórias, deixar essa memória registrada, para a gente não perder. E acho que dá para passar isso graficamente, tem muita imagem, né? E dá para passar numa velocidade legal, né? Isso deixa o pessoal, sabe, sempre achando, falou, poxa, vocês trabalharam bastante. Porque senão você apresenta só o layout, tipo, aí assim, tá, mas como é que chegamos lá, né? Isso. Isso que tem um app de IA que também faz infográfico. Então, Mas se vocês lembram da apresentação que eu fiz, as 10 primeiras telas, que a gente coloca até aquela avatar falando, eles falam de como a gente chegou no projeto. Mas eu acho que o que vocês estão dizendo, se a gente transformar aquilo num infográfico, puta, bárbaro, né? Quanto mais interativa for a apresentação, né, para um evento, fica muito mais legal. Mas, se vocês lembram da apresentação, elas têm, primeiro tem um embasamento, depois, em cima do que a inteligência artificial falou, a gente foi para o branding, foi para o layout, foi para as personas, foi tudo feito por inteligência artificial. Mesmo no primeiro passo, a apresentação ela segue esse ritmo, né? Mas eu concordo, eu acho que quanto mais grave... E o que eu estava dizendo, porque, por exemplo, lá, quando eu estava trabalhando naquele processo, eu comecei a fazer departamento por departamento. Então, eu não tenho a visão do todo. Ele não é um supermercado por inteiro. Inclusive, quando ele fez um supermercado por inteiro, eu nunca gostei muito. Ele fez muito quadradão, sabe? Mas as sessões estão elegantes, estão interessantes, estão lúdicas. Então, acho que isso é legal, porque se um pessoal também está enxergando e fala assim, poxa, eu quero fazer uma reforma no meu supermercado, mas eu não quero fazer todo, eu quero fazer por parte. Dá para começar? Sim, olha aqui, isso aqui são partes. Dá para começar sempre por partes. E você pode chegar ao supermercado inteiro, sem problemas. Então, acho que isso é o lado interessante, né? Eu vejo que o que seria bom, então, Ricardo e Marcos, é rever todas essas imagens para ver aquelas que realmente têm sinergia, né? Porque tem lá o partido que é a IA, né? Quer dizer, com os prompts do Marcos e do Sandro, né? Elaboraram, desenvolveram as imagens, partido arquitetônico e tal, e tem esses que você elaborou, Ricardo. Então, seria bom que se visse para que realmente a gente... Só terminando, para que a gente tenha realmente, para que veja uma lógica realmente nisso, né? Para que veja um crescimento, um crescer aí dentro desse processo. Edu, muito legal essa app, depois você bota para a gente essa app de infográfico, porque eu vou confessar, viu, Jean Pedro? Eu sei pensar no infográfico, mas na hora de botar no papel, para mim é mais dramático. Mas então nós estamos juntos. Aí o app esse vai nos ajudar. Tá ótimo. Viva a inteligência artificial. Isso. E eu fico impressionado, eu ando fazendo umas pesquisas, outras, assim, é impressionante o que sabe. Ele pergunta coisas assim, até fazendo uma pesquisa, eu estou envolvido com a questão da imigração italiana, que aqui no Rio Grande do Sul vão ser 150 anos o ano que vem, né? Então tem um movimento grande, então estão fazendo pesquisas de restaurantes, então pessoas da minha família tiveram um restaurante italiano. E aí eu comecei a resgatar a história que eu ouvia do meu pai na inteligência artificial.
porque tu não precisa pesquisar os sites, ela te dá tudo. O que aconteceu, quem é que fundou, quando fundou, é impressionante. É impressionante o nível da resposta. Então vai nos ajudar, isso que a gente não sabe fazer. É isso que é bom, né? Que acelera processos, né? E deixa tudo assim. E só que eu acho que assim como o CAD, né? Aumenta a responsabilidade, aumenta a complexidade e aumenta muito a qualidade do resultado. E aí, Marcos, você acha consistente isso, de pegar isso, fazer uma varredura naquela primeira etapa, para trazer para essa etapa que você já fez, baseado no briefing que você fez anteriormente, aí entra essa parte aí dos espaços, e aí vai para esse todo mais amplo, né? Esse espectro mais amplo aí que você está fazendo, tá? Perfeito. A minha intenção com aquele PowerPoint só foi exatamente o que eu comentei na época, foi colocar tudo dentro de um espaço para a gente poder criticar e dali a gente dar esse passo, concordo? Eu acho que a gente deveria também fazer um tipo de um storyboard, assim, para a gente saber quantas telas, o que vai encaixar, tudo isso que a gente está conversando, como é que vai numa organização e conforme a gente vai fazendo, vai encaixando para a gente ter mais, otimizar, né, o trabalho, para a gente ir de uma forma mais focada. Mas concordo. O que eu estava dizendo é justamente isso. Aquilo lá, eu diria que foi uma introdução da nossa conversa, começou por ali, e achamos que deveríamos pegar outros caminhos. Estava mudo? Acho que eu estava mudo. Ah, tá. Então, o que eu estava dizendo é isso mesmo. Eu mostraria primeiro aquela parte, né, que foi feito quando começou o processo, e depois, em dado momento, nós percebemos que deveríamos ter um briefing maior, e foi feito esse outro briefing e tem esse andamento do processo. Acho que é isso aí. Legal. E, bom, a Miriam, pelo que eu percebo, também acho que não vai participar hoje, né, Carol? As duas esqueceram. Sabe que está todo mundo esquecendo, né? Eu teve dias que esqueci de olhar a agenda. Então, imagina os compromissos para o espaço. Eu tinha médico que demorei para marcar, sabe? Tinha demorado tanto para marcar o médico, chegou no dia e não olhei a agenda. Ah, eu quis morrer. Ou seja, vai ver que não estava tão ruim, né? Mas, né, você imagina, tá dando bypass aí em tudo, na agenda, é um saco. Esse fim de ano, assim, graças a Deus, está um fim de ano muito forte, né? Muita coisa acontecendo. E se você parar para pensar, nós temos o quê? Dias úteis, 2 semanas, e olhe lá, né? Em 2, 3 semanas, um pouco mais de 2 semanas. Então, é isso. Ah, tô vendo aqui o link que o Edu mandou, legal. Obrigado, Edu. Legal. O Sanji parece que já testou, o Sanji. Não, eu só entrei. Eu não... Só entrou, lógico. Não dava tempo, eu não podia fazer. Deixa eu ver aqui. Era até bom a gente também estabelecer eu acho que a gente está todo mundo envolvido com essas festas de final de ano, né? O Ricardo Pastore já programou para dia 6, aquelas reuniões de quinta. Eu acho que a gente podia se programar sim, mas eu acho que a gente já poderia ter tarefas para fazer para essa próxima reunião, já deixar pronto. A gente podia, necessariamente não precisamos nos reunir, mas a gente já podia começar a fazer essas coisas, né? Eu acho que tem duas coisas. Nós não precisamos nos reunir, mas também nos permitir acessos um ao outro, caso necessário, caso precise. É isso aí. Não precisam marcar um cerimonial de um encontro. Nós podemos nos contatar sem problema algum. Acho que é uma boa. Eu acho que é isso aí. E voltaremos quando, hein? Quem tem a agenda aí aberta? Deixa eu ver. O tempo voa, hein? Na semana de 6, se não me engano, né? É isso? Ou vocês vão esticar mais? Ele marcou.
Pelo que eu me lembro, ele marcou... Seria dia 7? Ele Eu vou marcou... estar nativo. Eu não vou esticar nada, eu vou estar nativo a partir do dia 6. Se vocês quiserem dia 7, se não quiserem dia na 7, outra semana... terça-feira. Vamos fazer isso. É isso, marcado. A Elza gravou já a data do evento lá? Não. Não, acho que ainda não. Tá. Então, dia E aí 7. a gente pode montar um cronograma quando ela cravar para a gente podermos nos nortear, né? Isso aí. Eu também vou comentar, vou falar com ela. Legal. Né? O que mais? Você também, Edu, você está fazendo o que, além dos nossos bate-papos, você, o Sandy, Elô, eu, além dos nossos bate-papos, você tem alguma coisa que você também queria acrescentar no projeto, que você acha legal? O que você acha? Eu falei Edu, Sandy, Elô. Na realidade, assim, eu estou vendo algumas coisas aqui que eu acho que são muito mais do ponto de vista de mudança de comportamento e de como atender ao público do que vamos chamar assim, vai de hardware ou de desenho de chão. Eu acho que tem que ter aí algumas coisas que possam ser encaradas como... eu não sei nem se a palavra certa é facilitador, mas eu acho que é para ajudar a integrar o público ao ambiente. Então, eu acho que tem coisas de treinamento de equipe que precisa ser pensado, discutido, tem coisas que eu acho que tem que imaginar atividades em horários que são de maior fluxo ou que possam ser de menor fluxo da maioria da população, vamos chamar assim, para que a gente chame para que as pessoas passem mais tempo no lugar com algum tipo de atividade, serviços. Eu acho que a gente chegou até a discutir em algumas das reuniões, isso passava pela pesquisa, mas eu acho que tem aí um monte de oportunidades que a gente... Eu estou vendo por aqui, e eu nunca imaginei isso no Brasil, né? Então, aqui tem um monte de curso. Eu fui em uns 4 ou 5 supermercados e tem cozinha, tipo de experimental, sabe? Que elas têm até o espelho em cima da pia e da bancada de fogão para dar aula, para que a coisa aconteça. Então, mais do que o espaço físico, tem que ter a iniciativa de ter esse tipo de atividade. Tem que pensar no horário, tem que pensar no que fazer, o que vai ensinar, né? Por incrível que pareça, né? Tem coisas que, de vez em quando, nós damos um passo para frente, 2 para trás, tem isso, né? Já houve época onde, acho que até um Pão de Açúcar, etc., eles tinham espelho a 45 graus, sim, das suas aulas de gastronomia. Sumiu, não vejo mais isso em nenhum lugar, sabe? Não sei se era só o Pão de Açúcar, se foi o Carrefour, e era isso aí. Ele tinha espelho em toda a bancada de cozinha, fogão, pia, tudo, bancada de operação, o espelho a 45 graus, que qualquer um que tivesse na plateia pudesse acompanhar. Legal, né? Mas isso você não percebe mesmo mais, né? Acho que é os 2 passos para trás. De repente, daremos mais 1 ou 2 para frente. Assim esperamos. Que acaba... Operacionalmente, Edu, desculpa operacionalmente acaba não funcionando. Às vezes tem ideias que elas chegam muito antes e o público não está acostumado. A gente fez aquele Pão de Açúcar, o primeiro no Shopping Iguatemi. E tinha tudo isso, carrinho inteligente, tinha tudo, mas primeiro que a tecnologia não estava tão avançada, e segundo que tinha aquela balança inteligente que dava receita, tinha um monte de coisa. Pô, e faz muito tempo isso. Era vanguarda. Vanguarda.
mas era vanguarda demais para o momento do consumidor. Mas por isso que eu acho que o importante não é o hardware ou o ambiente físico, e sim um treinamento de equipe. Porque eu acho que o que é mais importante é entender o comportamento do consumidor. Porque a partir do momento que o consumidor sabe o que esperar do lugar, ele começa não a exigir, mas a se adaptar às possíveis mudanças que vão acontecer, mas dentro do mesmo compasso do que vai estar sendo feito. E não algo que acaba aparecendo e as pessoas vão falar assim, pô, o que eu faço com isso, entendeu? Eu cheguei a ver algumas coisas de carrinho inteligente e tudo mais, até um negócio bobo, quando tinha calculadora no carrinho. Aí eu vou mostrar um lado mais sacana que eu tive na época, porque eu estava do lado de publicidade, só que vendendo aquilo como uma possibilidade de um patrocinador. Então, tinha tudo para dar certo, porque tinha alguém que queria pagar a conta daquilo. Sim. E nem assim a coisa foi para frente. A calculadora era algo que não casava com o comportamento do consumidor. Também não fazia uma manutenção adequada, né, Edu? Mas ainda assim, né, a manutenção não acontecia porque as pessoas também não respeitavam o próprio negócio, tentavam roubar a maldita calculadora, né, no estacionamento do supermercado. Mas, de novo, eu acho que naquela época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né, nem os cabelos brancos, para imaginar que a gente precisava ter conversado primeiro com o consumidor para ver se aquilo era algo que ia fazer diferença para ele. Porque pode parecer uma pergunta idiota, mas se não fizer diferença e ele não vê valor naquilo, não adianta querer fazer. É gastar dinheiro, né? Então, eu acho que passando pela pesquisa e considerando o que está sendo colocado dentro da pesquisa, eu acho que tem uma fase entre a pesquisa e a implantação de qualquer coisa, que tem que ser isso, de maturar um pouco mais a ideia, explicando o que a pessoa vai ter no meio do caminho. Infelizmente ou felizmente, o nosso trabalho é de meio de campo mesmo. Então, sem saber se o cliente vai usar ou consumir, não adianta produzir. Mas eu acho também que precisa mostrar alguma coisa para esse consumidor do que a gente está falando. Sim, mas eu acho que o que tem hoje de recurso e dentro do projeto que a gente está discutindo, ele tem essas coisas que são fáceis e palatáveis. A única coisa que eu acho é assim, não dá para pegar e botar a cozinha para funcionar ou botar uma estrutura toda de refazer todo o desenho do supermercado sem saber se aquilo não vai tirar das pessoas o costume de o que está em qual corredor. Ou qual é a sequência lógica que as pessoas vão dentro do supermercado que elas já estão acostumadas. Eu lembro que o Pão de Açúcar da Ricardo Jafé passou por um monte de modificações, fez um monte de coisa. E era considerado também uma loja piloto. Né? Piloto. Um pouquinho antes de eu vir para cá, eles fizeram uma mega reforma, fizeram um desenho de loja completamente diferente, com duas áreas muito distintas. Uma área que eu considerava, vamos chamar assim, de serviço, onde tinha, logo que entrava a lanchonete, o restaurante que fazia as pizzas e tal, depois tinha a área de padaria, depois no meio tinha a área de hortifruti, e depois na outra metade é que tinham as gôndolas. Eu lembro de clientes que entravam... Continua assim. Eu lembro de clientes que entravam lá e metiam o pau, falavam, esses caras são loucos, olha quanto que gastaram de dinheiro, e eu não sei mais onde está nada. Então, eu estou falando isso tentando não, né? Lembrando um pouco da minha, né, experiência daí e algumas daqui. Eu acho que tem uma lição de casa que valeria a pena a gente imaginar. Se vale ou não a pena fazer é outra história, mas assim, eu acho que é uma possibilidade que não pode ser desconsiderada.
Uma coisa que eu queria também lembrar, né, Edu? Nós falamos algumas vezes aqui do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, não podemos esquecer que ele foi um orientador de vanguardas por muito tempo, né? O Abílio fazia questão disso, ele fez muitos projetos. O Pão de Açúcar da Vila Nova Conceição era fantástico, ele era bonito, ele tinha aquelas frutas frescas na porta, né? E com guarda-sóis, com ombrelones e tudo mais. Pelo menos você já percebia que lá você ia encontrar boas frutas e frutas frescas, bonitas, era muito convidativo. Não quer dizer que vendia lá fora. Na Gabriel Monteiro da Silva, ele tinha aquelas senhorinhas, que eram uma hosters, que te recebiam muito bem lá, lembra? Vários trabalhos. A Ilô mesmo trabalhou muito pro Abílio, lá pro Pão de Açúcar, e fez uma série de projetos também, né, Ilô? Então, eles sempre foram vanguardas, até para a criação de novos produtos, para tudo que você imaginar. Pão de Açúcar foi vanguarda, não tenho dúvida. Paulo Lima era uma pessoa que trabalhava muito lá nessa parte de exposição, apresentação de produto, né? Um cara que viajava bastante. Tinha bons papos lá com ele. Teve ótimos trabalhos. Na realidade, né, trazendo para nossa apresentação, viu, Edu? Eu concordo, eu acho que toda a parte de retaguarda, de pesquisa, ela tem que estar muito madura, porque ela é que vai traduzir o que vai ser feito no ponto de venda. E se a retaguarda não estiver madura, a loja não funciona, né? Simplesmente não funciona. Agora, eu confesso que eu trouxe um pouco, eu puxei a sardinha para o meu angu, porque o projeto era a forma que eu conseguia mais fácil de me expressar para a gente poder ter uma coisa palpável, né? E eu procurei trazer, eu não trouxe nada de tecnologia ainda, nem coloquei, porque para exatamente esperando essa conversa, eu trouxe coisas que eram factíveis, né? E coisas que o IA apresentou quando a gente pesquisou, que a gente já podia trazer para um layout de loja e formatar alguma coisa para a gente poder criticar em cima. Agora, sem dúvida nenhuma que a gente trabalha, todo o trabalho, inclusive o nosso, é feito totalmente baseado em pesquisa, em levantamento, né, para você não fazer o investimento. Na época da tecnologia e das telas, né, o que a gente via de tela de LED apagada nos pontos de venda, né, porque o pessoal ficava preso na tela e o conteúdo, né, que é exatamente essa parte que o Edu está falando. Então, a gente tem ciência disso, eu acho que estamos conversando para a gente alinhar todos esses pontos, fazer essa costura e apresentar, só que quer queira ou não, quando você vai para uma apresentação, essa apresentação, a parte visual e gráfica, ela é forte, só que ela tem que estar com embasamento de uma pesquisa, tem que fundamentar o trabalho, né? E bem lembrado, né, Marcos? Eu lembro também de uma época onde que você criava displays iluminados e tudo mais, e punha no varejo, e o varejo não acendia, ele queria economizar luz. O gerente resolvia, não, aqui nós não acendemos porque vamos economizar luz. E dane-se, o display ficava todo apagado. Não vou falar mais nada. Se você não cuidar do todo, você vai morrer na praia. Sem contar que economizar a luz também passa pelos balcões refrigerados, que às vezes tem algumas áreas que fazem isso. Também. Então, pior. Bom, isso até hoje, viu, Edu? Eu acho que a maioria dos supermercados, eles estão com a parte de congelar, abaixo de 0 e acima de 0, não estão dentro das temperatura. Normas, a maioria deles. E tanto que os caras começaram a fazer uma lona que tinha uma espécie de um toldo, exatamente, que deveria fazer um isolamento térmico, que não fazia tanto, para poder preservar um pouco mais o refrigerado durante as madrugadas, né? Cheio de coisas estranhas, né? Você fala, poxa, não... sabe, você está economizando o toicinho, está preocupado com a pururuca e está deixando o leitão escapar, né? De certa forma, era um pouco disso que acontecia. Você vê alguns produtos, quando você abre, você vê que é um congelado que descongelou e congelou de novo. Isso. Você percebe isso. Isso. Outro dia mesmo, olha, baseado nisso que o Edu falou, tem também o aspecto de preparação da equipe, né?
como o Marcos está falando do back-office, né? Então, preparar a equipe, porque se a gente está falando de uma geração prateada, ou mesmo, e como ao longo dos nossos encontros, né, nós verificamos que esse consumidor, independente de ser da geração prateada, quando você trabalha com um varejo mais elaborado, você tem lá dentro pessoas com outro perfil, né, com outra experiência, com outro conhecimento. Então, preparar a equipe para isso, eu vejo aí a importância, até no momento em que essa equipe, eu sei que é autosserviço, mas no momento em que essa equipe eventualmente será abordada, né? Naquele aspecto, olha, tem embalagem para presente? Onde é que eu faço embalagem para presente, né? Tem um delivery? Como é que eu faço o delivery? Quer dizer, esse tipo de informação e as pessoas estarem preparadas para isso, e quando eu digo preparadas, é uma postura adequada, né? Você tocou num ponto importantíssimo, que é o conflito entre a geração prateada, que vai comprar, e a geração que é o atendimento hoje, que é a geração, eu nem sei qual é agora. Qual é a geração de 25? Agora ela está entre Z e Alfa, né? Porque, Z e Alfa, né? sabe aquele primeiro emprego, aquela turma do primeiro emprego, né? Acabou o alfabeto. No final da Z, início da Alfa, né? Acabou o alfabeto até o Z, agora começou o Alfa. Então, quando você pega a prateada com a Alfa, é um problema sério isso. Eu, com todo respeito à geração Alfa, essa nova geração, mas eu vou na farmácia, eu vou no supermercado, eu vou em alguns lugares, até sou muito mal atendido. Muito mal atendido. Parece que eles estão fazendo um favor, não estão nem aí, não estão preocupados com nada. Né? Eu imagino, tudo bem, eu estou tentando entender a cabeça deles, mas, tipo assim, eu pago caro quando eu vou nessas lojas, né, para ter um atendimento diferenciado, e eu entendo também que eles treinam todo o pessoal, mas se, de repente, gastou uma fortuna no treinamento, se o funcionário achar que deve ir embora, ele está pouco se lixando. Ele diz, não estou mais afim, vou embora. E todo o dinheiro, investimento em treinamento vai para o ralo. Então, existe, Eloy, isso que você está falando nesse conflito, porque o atendimento é mega importante para essa característica de loja. E a mão de obra, não sei se está alinhada com o projeto, né? Já que nós falamos bastante do Abílio, não vou deixar de falar mais uma vez. Porque ele se dedicava bravamente à empresa dele, o Grupo Pão de Açúcar, né, para treinamento dos profissionais. E era bravo. A gente percebeu com a saída dele que teve uma pequena mudança, né? Porque perde a cultura. Essa era a cultura daquele empresário. E, curiosamente, essa questão do descongelado que você estava comentando, entre a nossa geração, a geração prateada, e a geração alfa, nós percebemos num saquinho que você comprou de um congelado, se ele foi descongelado e congelado novamente ou não. Se a geladeira foi desligada nas madrugadas ou não. Mas a geração alfa ainda falta experiência, ela não percebe. Ela ainda falta vivência. Então, não tenha dúvida que nós somos uma geração que tem um potencial de investimento, de consumo, muito maior. Né? Afinal, nós estamos com a vida relativamente acertada. O que você podia fazer, você já fez. Então, nós somos mais exigentes que a geração alfa. A geração alfa, ela aceita uma coisa que não está lá nas mil maravilhas. Faz parte da cultura dele. E por falar em Abílio, Ricardo, na época que eu trabalhei no Pão de Açúcar, existia um departamento que chamava-se Estudos e Projetos, que era para pesquisar, fazer exatamente o que o Edu está falando. A gente pesquisava muito, existiam comunicadores, engenheiros, arquitetos, esses estudos e projetos tinha gente de refrigeração, tinha gente de arquitetura, de comunicação, de tecnologia na época, né? Mas muita pesquisa era feita. Então, tinha um embasamento, por isso que eu acho que o Pão ficou muito tempo sendo referência, né? Porque era muito estudo feito. Em qualquer viagem que se fazia para uma Euroshop, para um Popeye, fosse o que fosse, o FMI, sempre tinha grupos e grupos do Pão de Açúcar
em todas essas viagens. O pessoal super antenado, aprendendo a vida inteira. Né? Então, por isso que eu vejo, Marcos, até, e também trazendo o que o Edu falou, né? Eu vejo que na hora em que a gente colocar as tecnologias, quer dizer, que foram definidas as tecnologias, as inteligências artificiais, né? E aí, Edu, é muito a tua praia também, a praia do Jean Petro, né? Mais do que a minha, estou passando para vocês a bola. Trabalhar essa sinergia entre essa geração Z e a geração alfa, né? E as tecnologias, né? Porque, por outro lado, são gerações, vocês sabem muito bem, com afinidades nos gadgets tecnológicos, né? Nas gamificações. Então, acho que uma forma de trazer o treinamento desse pessoal, quer dizer, de fazer com que esse pessoal gere aderência ao projeto e à geração prateada, uma possibilidade pode ser exatamente essa convergência entre geração prateada, essas novas gerações e a tecnologia, né, os chamados Apple Babies, né? Tudo bem, Carol? Tudo bem, e vocês? Oi, Joia. Carol. Boa tarde, gente. Desculpa a demora, estava em outra reunião. Legal. Bom, Só alguém mais queria completar alguma coisa? Edu, tu falaste de referências de coisas que tu visita aí. Tu teria como passar um link, alguma coisa desses lugares para a gente olhar? Então, minha experiência pessoal. O que eu posso fazer é, quando eu ver alguma coisa dessas novamente, eu vou filmar e vou compartilhar com vocês. Legal. Os seus comentários, Edu, estavam muito relevantes e interessantes para a gente também fazer uma observação no nosso caso, que é isso aí. Você tem que ficar atento, tem que olhar, tem que gerar mais conforto, gerar mais serviço, gerar mais, sabe? Que são formas que você não tem um muito maior investimento para fazer e pode resolver muito legal a questão da relação integrada de varejo e consumidor. O que eu acabo fazendo e tendo é que, assim, às vezes eu cruzo mercados com características que são completamente... Lógico. Não, completamente díspares. Lógico. Então, por exemplo, o atendimento da Disney é um negócio excepcional. Por quê? Porque houve um treinamento do monstro... Há 40 anos, né? E assim, não existe um papelzinho no chão, porque todo mundo, independente da hierarquia, foi treinado para que aquilo nunca possa acontecer. Então, isso é treinamento, isso não é cultura. É cultura. Mas essa cultura, ela funciona por conta do exemplo. Porque se não existe hierarquia para que aquilo aconteça, né, todo mundo precisa fazer. E todo mundo faz. E se o cliente está precisando de alguma coisa, a hierarquia funciona do mesmo jeito. Todo mundo tem autonomia para resolver o problema do cliente. Então, fala de coisas que são díspares, é assim, o público consumidor é o mesmo. Ele só está num ambiente diferente. É isso aí. Ele gosta de ser bem tratado. Não existe quem goste de ficar numa fila de caixa, nem numa fila de um brinquedo de entretenimento. Então, o que o entretenimento faz para melhorar a experiência de fila? O supermercado faz algo parecido? Não. Fazia. Há 30 anos atrás, tinha um garçom que vinha te oferecer um cafezinho quando você estava na fila com um bolo e tudo mais. Fazia. Cadê? Jogou fora uma inteligência dessa. O que eu vejo... Está falhando tua voz, Edu. Que aí eu volto para o meu lado produto de publicitário, entendeu? A única coisa que eu vejo que se faz no ponto de venda, né? E aí, genericamente, não falando só de supermercado,
é tentar se apropriar de todo e qualquer espaço possível para tentar vender mais alguma coisinha para o cliente. Entendeu? Então, e essa venda, às vezes, ela não é a melhor venda. Falta prestação de serviço, falta algo legal para as pessoas fazerem nessa experiência de compra. Então, eu vejo tudo que de repente está sendo feito é algo que tenta achar esse lugar no futuro. Esse lugar no futuro passa por essa mistura. A experiência de compra vai ter que mudar, vai ter que ser algo onde as pessoas se sintam reconhecidas, se sintam atendidas, se sintam felizes por terem feito alguma atividade diferente. E tudo isso é algo que não é chão não é reforma que precisa ser feita. A reforma é de gente. A reforma é de comportamento. A reforma é de postura. A reforma é outra, que passa para melhorar o ambiente, para melhorar todo o resto. Então, é mais uma reforma cultural do que física, propriamente. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, porque se a gente ficar falando... Eu sei que o tema, inclusive, do nosso grupo é falar sobre inteligência artificial para o varejo, mas sem o aspecto humano, não adianta nada a tecnologia. Sem o tratar bem o próximo, não vai conseguir muita coisa, entendeu? Se a gente fizer... Eu vou dar um outro exemplo de uma coisa que eu estou vivenciando aqui, né? O americano sempre detestou contato físico, sempre adorou call center. E quanto mais dura, melhor, porque ele não fala com ninguém, ele não quer falar. Uma das grandes mudanças que eu vejo que está acontecendo é dentro do Starbucks. O Starbucks tem um aplicativo onde você vai e fala o seguinte, ó, eu quero esse café com essa característica, tal. Dentro da loja, você faz o pedido e você retira. Você não tem contato com ninguém. Sabe o que as pessoas fazem? Elas puxam papo com o atendente. Pô, que bom que você me fez isso. Pô, obrigado por isso daqui. Então, ao mesmo tempo que eles estão se distanciando, eles estão procurando uma outra forma de contato, porque eles perderam as referências. Então, eu estou pegando exemplos muito diferentes um do outro, mas é o que eu estou vendo que está acontecendo. Eu participei de um curso dentro de um supermercado. As pessoas estavam explicando coisas básicas, né? Aonde que eu vou colocar os produtos que estão próximo do vencimento, para que as pessoas possam comprar e ir embora, para que as pessoas saibam que ali é produto próximo do vencimento. Como é que funciona a parte de... Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso num supermercado. Reaproveitamento de papel, de plástico, de embalagem. Como é que funciona a parte de reciclagem deles? Como é que é a cadeia de recebimento de produto? Quanto tempo demora para sair do caminhão até entrar dentro da coisa? Eu como consumidor, eu falei assim, o que eu tenho que saber isso? Mas da forma como isso foi apresentado, foi muito, muito interessante. E, assim, é algo que eu não esperava. Os americanos que estavam junto comigo saíram com o queixo caído. Não é algo novo para eles também. Então, eu sou apaixonado por tecnologia. Eu sou louco por tecnologia. Aqui tem robozinho que anda dentro do supermercado. Esse eu vou filmar para você ver. Que ele vê o que está faltando no supermercado para já avisar que precisa repor. E o robô anda direto, né? Fica passeando lá. Já bati carrinho no robô umas 10 vezes. E é um negócio comum. Mas durante mudando também completamente de assunto, vai de novo. Durante o Halloween,
Eles fantasiaram o robô. Por quê? Porque o robô precisava ter uma identidade. E com isso... De Halloween. E com isso eles conseguiram brincar com as crianças e transformar um negócio que não faz muito sentido diferente, entendeu? Então, eu olho como um brasileiro para algumas coisas daqui, mas eu também estou olhando agora como uma pessoa que está fora do contexto. Eu sou muito curioso, então eu pergunto, eu xereto, eu começo a ver, eu vou visitar supermercado diferente, porque eu quero saber como é que é. Eu vou essa semana no Trader Joe's, que é um que eu sempre gostei, mas faz tempo que eu não vejo, eu estou indo só para ver. Eu estou indo no supermercado para ver, né? Então, é uma cabeça um pouco diferente do tradicional. Eu não acho que o consumidor normal vai no supermercado como um ponto de turístico, ou uma forma de diversão, né? Eu vou para andar no corredor, eu vou para ficar passeando, eu gosto, né? Eu acho que o varejo é a última milha da publicidade, que ninguém ainda conseguiu fazer ela funcionar como a última milha da publicidade. Então, é isso, é meu parque de diversão. Legal, Edu. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa para complementar? Nós estamos agora às 7h33, passamos nossa 1 hora. Eu acho que a gente podia, como o Jean Pietro comentou, fazer a nossa agenda, né? Isso. Porque Jean Pietro, então eu vou dar uma estudada nesses apps que o Edu compartilhou com a gente, para ver se a gente monta o nosso infográfico, né? E aí, Ricardo, acho que podia enviar para o Marcos, se é que ele já não tem, aquele material que você comentou, porque eu acho que a estrutura, o Marcos tem em mente toda a estrutura, então é mais fácil para ele inserir ou falar, olha, isso aqui podia entrar aqui, ou assim, assado, Marcos, claro, se você precisar da nossa ajuda, a gente está aqui, é claro, mas eu sei que isso está na tua cabeça, no do Sandro, e é mais fácil, talvez, né? Na realidade, o Sandro, eu não estou falando com o Sandro e a gente não está montando junto essa apresentação. Talvez tenha ficado na cabeça de vocês isso. Não está, porque eu sei que o Sandro, por azar, ele até respondeu agora há pouco, que ele também não podia participar, que estava em outra reunião, né? É isso aí. Ele deve estar ocupado, deve estar no momento aí de projetos, né? Então, eu acabei montando por conta tudo isso. Por isso que talvez... Eu acho que você deve continuar, Marcos. Não, perfeito. Há uma coisa só que eu queria comentar, Elo. Talvez o que eu estava preparando inicialmente não tem sentido o Marcos pôr lá no meio, porque não tem nada a ver, já é outra linha. Então, aquilo lá tem que ser uma coisa temporal. Olha, começamos por aqui e terminamos aqui. Sabe, acho que dá bem. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, no nosso retorno, a gente junta todo o material, eu vou avançar no layout, a Carolina vai avançar na parte dela, a Miriam também. Voltando na próxima reunião do dia 6, a gente pode fazer as pesquisas, enfim. A gente pega todo esse material, a gente pode abrir a apresentação e tentar inserir ou montar um storyboardzinho, e aí a gente vê a forma nova como a gente vai avançar nessa estrutura básica. O que vocês acham? E viu, Carol, só para você que chegou agora há pouco, nós comentamos o seguinte, agora como começa, né, final de ano, tudo mais, está todo mundo ainda na Black Friday, o Otávio mesmo deixou uns dias fora, porque o pessoal de varejo também está todo mundo na Black Friday, né? Você sabe como é que é. Então, nós percebemos o seguinte, nós vamos retomar agora a nossa conversa dia 7 de janeiro. Antes de agora, né? Antes disso, eu também vou conversar com a Elza, ver se ela já tem uma data pontuada. Se ela tiver, já nos passe, né? Mas pelo menos me reafirme os meses, tudo mais, como é que está todo esse processo, né? Então, logo ela tem alguma coisa, nos repasse. Mas isso não impede de
de repente, o Marcos querer conversar com você, com o Sanz, com o Edu, com a Elu, comigo, entrar em contato, qualquer um com qualquer um. Sabe? Que aí, pelo menos, nós não temos aquela, vamos dizer, aquela ritualística de marcar um encontro, mas podemos entrar, manda um e-mail, conversa, sabe? Você pode me dar uma dica aqui, o que você acha disso? Podemos estar conversando, né? Sim, Então, isso também abre, só para você também ficar à vontade e poder falar com o Marcos, comigo, qualquer um, né? ótimo. É, E de repente, né? E, de repente, no grupo, alguém pode chegar e pegar essa estrutura que eu passei e montar, remontar. Porque aí eu fico com essa parte toda do filme, do layout, da elevação em 3D, da pesquisa de alguns fornecedores que tem a ver de precificação, aqueles que vieram aqui. Isso tudo, para mim, é mais fácil de fazer e a gente faz uma divisão mais homogênea, né? Porque, senão, eu tenho receio de não dar conta pelos projetos que estão em casa aqui, né? Então, aí a gente pode discutir tudo isso no dia 6. Né? Isso, dia 7, Marcos. Dia 6 é segunda, dia 7 é terça. Dia 7. E, lembrando, eu vou pôr essa gravação aqui do nosso bate-papo, Carol, você pode ver por inteiro, eu vou mandar no nosso grupo, tá? Não, e assim, pra gente... Fala, Carol. Pode falar. Não, aí a hora que a gente souber o prazo que a Elza está marcando, porque a pesquisa precisa ser bem contadinha para a gente colocar um tempo de campo com folga se a gente não atingir uma amostra que a gente quiser, né? Isso. Você chegou a falar com ela, Carol? Não. Tá. Alguém falou com ela depois daquela... Que ela falou sobre o MEI nas nossas primeiras reuniões. Ela disse que poderia apoiar, mas acho que é legal a gente falar agora, porque realmente vai entrar num recesso aí que daqui a pouco nós não conversamos com ninguém até o final de janeiro. Vamos entrar em contato com ela, então, antes disso. Vamos. Nós dois. Vamos. Tá. Eu vou falar com ela ainda hoje. Quando for, eu já te ligo também, a gente fala por WhatsApp, para fechar essa conversa, então. Tá? Eu pediria para vocês que tivessem o Sandro e tu, Ricardo, essas coisas para subsidiar esse infográfico, né, que eu e a Luísa estamos nos propondo a fazer, porque a gente não sabe, a gente não tem, a gente viu, mas não tem esse material para poder analisar. Qual material você disse? Não, essa primeira parte da pesquisa que envolveu a inteligência artificial, o começo da história para montar o infográfico, né? Tá. Eu estava preparando um PowerPoint, né? E tem, acho que chegou a 20 slides, mas acho que tem que ser uma coisa rápida. Sim. Passa um pouco de imagem, um pouco de texto, um pouco de prompt, né? O que foi especulado anteriormente. Eu me proponho a fazer isso, mas eu preciso ter esse material. Né? Legal. Eu ainda não terminei, mas eu vou dar uma fechadinha nele e te mando sim. Eu ponho para o grupo. Fechado. Fechado, pessoal. Nesse sentido também, contem comigo. Legal. Gente. Se a gente não se falar até lá, boas festas. Para nós todos, valeu. Muito bom estar com vocês esse ano, viu? Tchau. Foi ótimo. E parabéns, Marcos. O Marcos ganhou um prêmio de ouro com uma loja legal, que ele montou legal. no exterior. Certo, Marcos? Parabéns! Você montou, foi no Paraguai? Oi? Foi no Paraguai que você montou? No Paraguai, uma no Paraguai e uma no Uruguai. Nossa. Mas manda a foto para a gente ver, né, Marcos? A gente quer ver. Foi no grupo. Mano, tá legal. As lojas estão no LinkedIn, mas eu ponho no grupo depois. Legal. Obrigado. Legal. Um abraço. Parabéns. Parabéns. Tchau. Ricardo, aproveitar que você está aí. Isso.